Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo, o Goiás venceu o Brusque 2-0 na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, a equipe alviverde entrou no G4, pela primeira vez o Goiás figurando no G4 da competição. E a gente vai falar agora, neste vídeo, sobre o desempenho técnico, as ideias táticas do técnico Márcio Zanardi, sobre o posicionamento do Goiás na tabela e este momento vivido pela equipe alviverde na temporada. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com muito prazer recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação para mim tê-lo aqui. Deixe aquele like para prestigiar, para valorizar o nosso trabalho. Se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever, ative as notificações para você receber ali uma mensagem quando tiver vídeo novo aqui no canal. Se quiser colaborar um pouco mais, temos aí o clube de membros com apenas R$ 4,99 por mês. Você ajuda a manter este projeto ativo, esse projeto completamente dedicado ao futebol goiano. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner, no WhatsApp 99402-7562. A loja física fica ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. Vamos fazer depois a análise, mas agora eu quero apresentar para vocês os dados, os mapas, as informações do jogo. Depois a gente entra na análise. Começando pelos números da partida. Posse de bola, e foram nos dois tempos, o Brusque teve mais posse de bola que o Goiás nos dois tempos. Na soma total, 54,5% para o Brusque, 45,5% para o Goiás. Finalizações, eu achei que o Goiás deixou muito espaço para o Brusque finalizar, mesmo que fosse finalizações na maior parte delas sem qualquer perigo ao Tadeu, mas é algo que o Goiás precisa evoluir. 17 finalizações do Brusque, sendo 5 no gol, 12 do Goiás, sendo 4 no gol. Precisão nos passes, 92% para o Brusque, 90% para o Goiás. Cruzamentos, 22 do Brusque, 8 corretos, um número grande de jogadas por cima que o Brusque ganhou também. O Goiás fez 13 cruzamentos, sendo 2 corretos. Lançamentos, 18 do Brusque, 4 corretos, 44 do Goiás, um número exagerado de lançamentos, 15 corretos. Os desarmes, 11-8 para a equipe catarinense. Os escanteios, 7-3 também para a equipe catarinense. Agora vamos conferir a formação do Goiás, como é que o Goiás entrou em campo e as substituições feitas pelo técnico Márcio Zanardi. O Goiás de Tadeu, o time foi o mesmo das duas últimas partidas, Tadeu, o Lucas Ribeiro, o Edson e o David Braz, o Diego, que saiu no intervalo para a estreia do Douglas Borel, o Marcão, Rafael Gava, que saiu para a entrada do Johnny Lucas, e o Sander. Lá na frente, o Wellington Matheus, que deu lugar ao Luiz Henrique, o Galhardo, que saiu para a entrada do Cristiano, e o Paulo Baia, que foi substituído pelo Breno Herculano. Então, o Goiás fez as 5 alterações que tinha direito no jogo. Mapa de calor. Aí a gente confere o mapa de calor da equipe do Brusque, correto? Muita posse de bola, mais uma posse de bola na intermediária, com um jogo extremamente carregado pelo lado direito do seu ataque. O Brusque, as apostas quase integrais da equipe catarinense era com essas jogadas pelo lado direito. É um time torto, vamos dizer assim, como se diz na gíria de futebol. Ele só tem uma saída, joga só por um lado, e a posse de bola grande ali na intermediária, com a boa posse de bola também próxima à área do Goiás pelo lado direito, mas pouca eficiência ofensiva. O Goiás, que teve 45% de posse de bola no jogo, teve uma posse de bola, e isso vem sendo característica desse time do Márcio Zanardi, uma posse de bola mais concentrada no meio campo.
O Goiás administra muito o jogo com essa posse de bola centralizada. Trabalha no zagueiro, vai no lateral, vem no volante, vem no zagueiro, vai no meia, volta no lateral. E o Goiás é um time que ele roda muito essa bola e dá algumas espetadas. Quando encontra um espaço, ele avança. Quando não encontra, ele gira de novo e gira de novo. E isso acaba gerando mapas de calor como este que você observa aí, em que o time esmeraldino usa muito, usou disso muito contra o Cuiabá, usou também contra a equipe da Ponte Preta. E desenhado assim, fica mais claro para a gente observar esse tipo de ação. Agora, trazer os aspectos táticos, depois a gente fala tecnicamente do jogo. O Goiás manteve a sua mesma ideia de jogo dos 2 últimos confrontos, em que jogou na Serrinha, hoje mesmo jogando fora de casa, foi o 4º jogo sob o comando do Márcio Zanardi. O Goiás manteve as ideias dos jogos em casa, ao contrário do primeiro jogo que fez lá em Ceará, que o Goiás teve um comportamento tático diferente. Até peguei a prancheta aqui para a gente falar sobre isso. Aqui está. Esse aqui é o Goiás ofensivo, certo? No momento da posse de bola, outra vez no 3-4-3. O trio de zagueiros, 2 volantes por dentro, os 2 laterais por fora. E lá na frente, o trio ofensivo, Wellington, Galhardo e Paulo Baia. Defensivamente também a mesma ideia. E como é que esse time funciona, A mudança é só nas laterais. Os 2 laterais voltam para a primeira linha, os 2 ponteiros vêm para a segunda linha. O Goiás ali no primeiro tempo, em vários momentos, no segundo tempo fez isso pouco, mas o Goiás usava uma marcação nessa altura aqui mais ou menos. Era a altura que o Goiás escolheu para marcar a equipe do Brusque. É a marcação em bloco médio que se fala, então, pode observar que o Brusque tinha muita posse de bola aqui. Por quê? Porque era onde o Goiás deixava o Brusque circular a bola. Conforme o Brusque se aproximava da área, o Goiás voltava um pouco, aí ele já vinha defender a sua intermediária. E outra vez o Brusque tinha muita posse de bola por esse lado, certo? Então, o Goiás vai aí se aprimorando nessa formatação. Inclusive o Zanardi, na sua coletiva pós-jogo, ele fala isso. Ele repetiu a escalação. Ele queria os caras jogando mais tempo juntos. Por que ele busca isso? Porque é uma equipe em processo de construção. Inclusive, para mim, essa equipe até vem respondendo rápido. Eu imaginava um processo mais lento, porque construir um time é difícil. E o Zanardi, ele tem conseguido bons resultados e bons desempenhos. Como que eu vou dizer? Bons índices de cumprimento de suas estratégias. Então isso é algo interessante de se ver num trabalho ainda muito curto do treinador Alviverde. Claro que aquele período longo sem jogar colaborou com esse processo, mas é um time que vai pegando as ideias do treinador de uma maneira um pouco mais rápida do que é o convencional. Tecnicamente, o Goiás força um pouco mais o jogo nos primeiros minutos, inclusive tem uma grande oportunidade antes do gol do Baia, uma finalização do Galhardo, uma boa defesa do goleiro do Brusque, o Matheus Nogueira. Aliás, o Sander foi muito participativo naqueles 2 primeiros lances, porque é dele o passe para o Galhardo e é dele o passe para o Paulo Baia no lance. Nitidamente o Paulo Baia tentou cruzar, mas a bola bateu no goleiro do Brusque e entrou. E vale, essa questão, tentou cruzar, tentou chutar, qual é a diferença? Praticamente falando, qual é a diferença? É só a intenção, o resultado é o mesmo, a bola na rede, aí a vantagem no placar. Então, o Goiás deu uma rotação mais alta ao jogo no início, depois com 1-0, o Goiás começou a administrar um pouco mais, em alguns momentos baixou muito a linha, eu achei que poderia ter marcado um pouco além, até porque o Brusque arriscava muito essa bola da entrada da área.
O Dionísio, por exemplo, obrigou o Tadeu a fazer uma defesa mais tranquila no primeiro tempo e mais difícil no início do segundo tempo. Algumas finalizações para fora, né? O Dionísio também finaliza uma outra bola de fora da área com perigo no primeiro tempo. Então achei que o Goiás poderia ter subido um pouco a marcação para evitar esse trânsito entre as duas linhas, de onde o Brusque arriscava muito a bola no gol quando tinha a oportunidade. Não acertou? Não. Né? O lance mais perigoso é aquele da defesa do Tadeu no início do segundo tempo. Mas é um risco desnecessário que você corre em alguns momentos. Na reta final do primeiro tempo a gente já viu um Goiás administrando muito o jogo. Veio o segundo tempo, o Brusque saiu um pouco mais, dava espaço ao Goiás. O Goiás acaba chegando ao segundo gol numa outra jogada muito interessante. Outra vez os dois volantes do Goiás participando do gol. Vamos lembrar aqui que contra a Ponte é um cruzamento do Gava para o gol do Marcão. E dessa vez o Gava gira a bola e a expertise do lance. Lógico que a jogada foi bem desenhada, mas o Gava ele dá um passe de boa qualidade técnica, mas a expertise do lance é do Douglas Borel, porque quando ele opta por já dar o passe de cabeça, o que é muito incomum, né? Você dá uma assistência de cabeça de fora da área, é extremamente incomum. Ali, ao invés dele tentar dominar, ele busca o passe. Foi o fator que surpreendeu a defesa do Brusque. E também surpreendeu a presença do Marcão outra vez dentro da pequena área. O Marcão tem sido muito participativo nesse tipo de jogada. Fez um gol contra a Ponte, por muito pouco ele não faz outro. No gol do Herculano ele finaliza, o goleiro faz uma grande defesa. Contra o Cuiabá ele voltou a ter chegado ofensivo, cabeceou uma bola para fora. E agora hoje, outra vez ele aparece. O Marcão está fazendo um papel, provavelmente com liberdade dada pelo treinador, que muitos meias não fazem. Entra na área, né? A jogada está acontecendo pelos lados, entra na área para ver o que dá. Se sobrar você faz, se não sobrar você volta para sua posição. Então o Marcão vem sendo esse fator surpresa. Ele tem até mais liberdade, né? Ele executa mais esse movimento de invadir a área do que o Gava. E ele vem colhendo bons frutos. Já são 2 gols em 4 jogos com a camisa do Goiás para um volante. Isso é um número extremamente positivo. Então o Goiás conseguiu esse 2-0 e ali matou o jogo. A gente sabia que o Brusque não tinha forças, tanto que o Goiás cozinhou o jogo, deu uma estocada para fazer o terceiro com o Luiz Henrique, numa bela assistência do Galhardo, mas ele errou, né? Ele errou o gesto, né? Ele errou a finalização, mas a oportunidade era claríssima para o terceiro gol. E depois o Goiás foi cozinhando o Brusque, que por sua vez não levava perigo ao goleiro Tadeu. Tinha a bola, rodava a bola, girava a bola, mas não encontrava espaço na defesa do Goiás. E foi uma vitória tranquila, Esmeraldino. Uma das vitórias mais tranquilas do Goiás neste ano foi essa de hoje, diante do Brusque lá em Itajaí. O Brusque teve a bola, finalizou mais do que o Goiás, mas ele não demonstrava levar perigo, trazer problemas para o Goiás, que teve uma vitória extremamente positiva. Outra vez gostei do trabalho do Zanardi, né? O Zanardi ele vem conseguindo construir as ideias desse time, até citei isso no início do vídeo, com uma velocidade um pouco além da natural, né? E o time está compreendendo o que ele quer. Erra, claro que ainda erra. O Goiás tem dado esse espaço nas duas entrelinhas para finalizações de fora da área. No primeiro tempo, o Goiás sofreu 2 jogadas com risco, errando na saída de bola. Uma do Diego, que ele até toma cartão amarelo, e no segundo tempo uma saída errada do David, que o Dionísio bate ali para fora. Então são erros que o Goiás precisa corrigir, mas mesmo assim o time já tem um índice de acerto muito interessante para uma equipe que está apenas com 4 jogos atuando juntas. Tadeu foi bem no jogo, quando precisou compareceu bem. O Diego, hoje não gostei da participação do Diego, eu havia gostado muito contra o Cuiabá. Hoje achei que o Diego nervoso, errando um pouco ali no primeiro tempo, muita disposição, mas pouca produção. O trio de zagas do Goiás, o Lucas Ribeiro, que também errou uma saída de bola no primeiro tempo, não citei, mas ele também erra uma saída ali no primeiro tempo, mas é um jogador que tem evoluído
Nos primeiros jogos eu achei ele muito afoito, nesses últimos eu já achei melhor. O Edson muito tranquilo ali na zaga, tem um bom passe. O David Braz que tem um bom passe, mas errou numa saída de bola arriscada hoje e precisa evoluir nesse quesito físico, né? Eu não sei se ele vai evoluir, né? Já na idade que tem, mas fisicamente na corrida ele tem sido uma presa fácil para alguns adversários. O Sander voltou a ser importante ofensivamente, né? Participou de maneira relevante dos 2 primeiros lances de perigo do Goiás no jogo. A dupla de volante muito bem no jogo, aliás os dois casaram muito bem, Marcão e Gava. Lá na frente o Wellington, ele gosta muito daquela jogada individual, né? Ele está precisando terminar uma jogada. Ele já aconteceu por 2 ou 3 vezes de passar por 1, por 2 jogadores, inclusive hoje ele sofreu uma falta ali no segundo tempo, mas falta a ele fechar alguma jogada, né? Fazer a jogada e ela virar alguma coisa. O Thiago Galhardo, outro jogo sóbrio, né? Um jogador que entende muito o jogo, sabe o que faz, tem qualidade no passe, vem vivendo um bom momento no Goiás. E o Paulo Baia que fez o gol, né? Sentiu o Baia arriado no segundo tempo, mas ele fez o gol, participou do jogo, às vezes é um pouco fominha. Claro que o atacante tem que enxergar a rede, tem que finalizar, mas às vezes precisa soltar um pouco mais a bola, mas é um jogador decisivo, né? Outra vez foi importante numa vitória do Goiás neste ano de 2024. Outros jogadores entraram, mas o Borel, né, a gente pode destacar a sua participação no segundo gol. Ele foi inteligente, né? O toque dele para a área surpreende a defesa do Brusque, vale ressaltar esse aspecto. O Johnny Lucas entrou, não acrescenta, né? Um jogador que para mim é muito aquém do que se pede para jogar no Goiás. Eu acho que o Natan precisa passar ele nessa escala, né, vamos dizer, nesse ranking, nessa fila dos reservas meio-campistas do Goiás. Daqui a pouco o Juninho está por aí também. É a esses que eu queria chamar a atenção entre os que entraram, tá bem? E você, torcedor, pode deixar aí a sua opinião, pode deixar aí a sua reflexão, a sua visão do que foi essa vitória do Goiás sobre o Brusque. Mais uma coisa, pelo menos na minha opinião, o time do Zanardi está encaixando de uma maneira muito interessante e rapidamente. Eu não imaginava que o Goiás estivesse aí com 4 rodadas já nesse nível de organização. E isso é bom. Mostra que o treinador tem ideias eficientes e que os jogadores estão comprando. Porque não adianta o treinador passar as ideias aos jogadores e eles não acreditarem nelas. O treinador, ele precisa ter as suas ideias, ter as suas convicções, as suas estratégias, mas elas precisam ser aceitas pelo elenco. Porque se não for, quem vai cumprir não adianta, né? Quem vai cumprir precisa entender e precisa acreditar. Senão a coisa não acontece. E até agora o elenco tem demonstrado acreditar e executar bem as ideias do treinador alviverde, tá bom? Então essa é a minha análise aí. Antes de sair, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Venha somar conosco aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até o nosso próximo encontro.